Uma moça pobre usou a janela do carro como espelho para arrumar o sutiã, e o milionário, ao vê-la, apaixonou-se à primeira vista. Antes de a história começar, deixe um comentário abaixo, de onde você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Alice Park corria pelas ruas, agarrando seu currículo amassado em uma mão, o coração acelerado como um carro de Fórmula 1. Ela estava atrasada para a entrevista mais importante de sua vida. Se eu perder esta entrevista, terei que vender meus rins, e pior, nem sei quanto vale um rim usado, ela murmurou, sem fôlego, tropeçando pelo caminho. Mas lá estava ela, a poucos passos da empresa. Tudo o que ela precisava fazer era respirar fundo e parecer alguém cuja vida estivesse pelo menos um pouco em ordem. Foi quando ela viu um carro preto elegante estacionado em frente ao prédio, vidros escuros e um reflexo perfeito. Ótimo, um espelho de primeira classe, ela murmurou, parando bem em frente à janela do passageiro. Com movimentos rápidos, ela começou a ajustar o sutiã por dentro da blusa, torcendo o corpo como uma ginasta olímpica. Então, tirou o batom, aplicou-o com total concentração e sorriu para verificar o resultado. E congelou. Um pedaço grande e brilhante de alface estava preso entre seus dentes. Sério, ela gemeu. Em pânico, tentou remover o intruso com o dedo, fazendo uma careta digna de um filme de comédia. E então aconteceu. O zumbido suave da janela descendo. Lentamente. Alice congelou, as mãos ainda na boca, os olhos arregalados. Dentro do carro, um homem absurdamente bonito encarava. Cabelo perfeito, terno elegante e aquela expressão que dizia claramente, eu vi tudo, do começo ao fim. Precisa de ajuda com isso, ou prefere um espelho profissional? Ele perguntou, a voz calma, levemente divertida. Alice piscou. 2 vezes. Sua mente gritava corra, suas pernas, por algum motivo, ficaram grudadas no chão. Ela limpou os dedos nas calças, ergueu o queixo e respondeu, me avise se encontrar minha dignidade por aí. Acho que a deixei cair em algum lugar no meio desta humilhação. O homem riu, só um pouco, o suficiente para seus olhos brilharem. Ela curou até a alma. Bem, a janela estava me encarando primeiro. Então você decidiu seduzi-la com ajustes de batom e sutiã. Foi um acidente, não costumo ajustar meu sutiã em carros aleatórios. Parece um caso de espelho quebrado, uma salada e o universo conspirando contra você. Ele apoiou o braço na moldura da janela. O universo é responsável por muitas coisas, mas neste caso, acho que foi só a alface. Alice bufou. Olha, eu tenho que ir, tenho uma entrevista de emprego, uma séria, daquelas que mudam a vida. Bem, se você causar lá dentro metade da impressão que causou aqui fora, já pode pedir uma promoção. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, Alice checou a hora, engasgou e gritou, estou atrasada. Antes de correr em direção à entrada. E você, senhor dono do seu próprio carro, boa sorte com sua cara de estrela de cinema. Ele fez uma pequena saudação. E quer dizer que você consegue, senhorita emergência de sutiã. Ela desapareceu dentro do prédio como um furacão de blazer amassado e dignidade estilhaçada. No andar da entrevista, ela respirou fundo e tentou se recompor. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso caloroso. Pode entrar, senhorita Park. O Sr. Smith estará com você em breve, tudo bem? Claro, ela sorriu, ainda um pouco atordoada. Nunca estive mais emocionalmente estável na minha vida. Ela entrou na sala de conferências, moderna, toda de vidro. Sentou-se na ponta da cadeira, o coração ainda batendo como uma bateria em um desfile. Então a porta se abriu. Alice se virou com um sorriso ensaiado e congelou. Nicholas Smith entrou como se estivesse desfilando em uma passarela de pura confiança. Terno impecável, tablet na mão e aquele mesmo sorriso provocador no canto dos lábios. Alice engasgou com a própria respiração. Literalmente. Você. Ela gritou, pulando tão rápido que quase derrubou a cadeira. Ele olhou para ela, fingindo surpresa. Eu. Estava esperando outra pessoa. Eu. Você é o CEO. E você é a moça do batom e da alface. Quero desaparecer, Alice murmurou, cobrindo o rosto. Relaxe. Eu não julgo. Demais. Ele se sentou suavemente. Fique à vontade, mas se precisar ajustar mais alguma coisa, por favor, me avise, só para eu não me assustar. Isso é um pesadelo. Devo estar sonhando, é a única explicação. Bem-vinda à sua entrevista, Sra. Park. Não se preocupe. O que quer que você faça agora, não será mais estranho do que o que aconteceu lá fora. Alice afundou na cadeira.
É tarde demais para pular da janela. Nicolas sorriu ao abrir o currículo dela. Eu fecharia a janela antes de você tentar. Você parece perigosa. Alice estava convencida de que o universo tinha um senso de humor questionável e cruel. Ela estava sentada na frente do homem mais bonito e elegante, que agora era oficialmente seu novo chefe, depois de se envergonhar publicamente bem em frente ao carro dele. Nicolas Smith folheou o currículo dela com os olhos semicerrados, como se analisasse cada linha em busca de sinais de insanidade. Então? Alice Park, formada em Administração de Empresas, curso técnico em Marketing, experiência como assistente financeira em 2 lugares. Ele ergueu os olhos. E nenhuma menção a acrobacias na calçada ou apresentações espontâneas de stand-up através de janelas de carro. Alice sorriu nervosamente. Ainda estou atualizando essa seção do meu currículo. Pensei em adicionar artista de rua como um bico, mas pareceu muito informal. Ah, que pena. Eu a teria contratado só por isso. Nicolas cruzou os braços, encostando-se na mesa. Você já trabalhou com tecnologia antes? Sim. Liguei o micro-ondas ontem e funcionou. Tecnologia de ponta. Ele riu, balançando levemente a cabeça. Começamos bem. Agora me diga, por que você quer trabalhar aqui? Alice respirou fundo. Ela poderia mudar para o modo de entrevista séria agora, mas, honestamente, não havia muito mais a perder. Dignidade. Essa já tinha desaparecido na calçada. Porque sou boa. Mesmo vindo de um lugar onde ninguém aposta em você, mesmo sem um diploma de Harvard ou conexões em jantares chiques. Eu trabalho duro. Não desisto. E se alguém me der uma chance, eu faço valer a pena. O sorriso de Nicolas desapareceu por um momento. Ele olhou para Alice de forma diferente agora, não com diversão, mas como se tivesse ouvido mais do que esperava. Isso foi honesto e raro, disse ele. Eu também sei mentir, se preferir. Sou ótima nisso. Alice endireitou-se. Por exemplo, estou completamente calma agora, e definitivamente não estou pensando em escapar por aquela janela ali. Nicolas soltou uma risada baixa. Gosto de pessoas que não se escondem atrás de respostas prontas, mas também gosto de testar limites. Alice franziu a testa. Testar limites. Ele girou a caneta entre os dedos, olhando para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Por exemplo, e se eu lhe dissesse que alguém nesta sala já tem uma opinião sobre você? Ela ergueu uma sobrancelha. Eu perguntaria se essa opinião inclui desajeitada, falante e levemente traumatizada por alface. E se eu lhe dissesse que inclui autêntica, imprevisível e estranhamente interessante? O coração de Alice deu um pulo, ou 2. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam, então respirou fundo, ajeitou o cabelo e disse, eu diria que essa pessoa tem um gosto questionável, mas um excelente julgamento. Nicolas sorriu abertamente agora. Ele fechou o currículo lentamente. Senhorita Park, acho que nos veremos novamente muito em breve. Alice piscou, surpresa. O que quer dizer? Já acabou. Eu vi tudo o que precisava ver. Ele se levantou, graciosamente. E posso lhe garantir, você passou na parte mais difícil desta entrevista. Está contratada. Que parte? Ser você mesma, mesmo quando tudo dá errado. Alice o encarou, sem saber se ria, chorava ou corria antes que ele mudasse de ideia. Bem. Obrigada, Sr. Smith. Nicolas. Apenas Nicolas, por enquanto. Ela assentiu, ainda confusa, levantando-se lentamente. Ao sair da sala, ainda podia sentir o olhar dele em suas costas. Não um olhar de julgamento, mas de genuíno interesse. Quando a porta se fechou, Alice encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. Ela passou a mão pelo rosto, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. A entrevista mais inesperada da história. Sem dúvida. Mas também, talvez a mais importante de sua vida. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Alice já estava acordada 10 minutos antes, encarando o teto do pequeno quarto alugado que dividia com a filha de uma idosa que falava com o gato como se ele fosse humano. Primeiro dia, pensou. E seu coração bateu mais rápido. Tomou um banho, prendeu o cabelo com uma presilha torta e vestiu a única camisa branca que não tinha manchas de molho. Passou as mãos pela calça social, tentando alisar os vincos profundos de tanto tempo dobrada na gaveta. Olhou-se no espelho rachado do banheiro. Tudo pronto. Você tem uma aparência funcional, disse a si mesma. E agora você trabalha em uma empresa de tecnologia chique. Olhe para você, Alice Park. Quase uma executiva. Quase. A caminho da empresa,
Foi empurrada 2 vezes no metrô e teve metade de uma xícara de café derramada em sua blusa, cortesia de um passageiro apressado. Está tudo bem, pensou. É só café. Combina com meu humor. Na recepção da New Gen Corp, foi recebida por uma assistente amigável que a levou ao departamento onde começaria como assistente administrativa da equipe de desenvolvimento. O andar era elegante e moderno, com paredes de vidro, cadeiras ergonômicas e pessoas vestidas como se estivessem sempre indo para um evento importante. Alice entrou lentamente, tentando parecer confiante. Seu novo crachá brilhava pendurado no pescoço. Oi pessoal, sou Alice. 3 cabeças se viraram, 2 sorrisos tímidos, um aceno educado. Então, uma de suas colegas se adiantou, segurando uma xícara de chá. Alice Park, certo. Sou a Emily. Bem-vinda à selva. Obrigada, só espero sobreviver à semana. Emily riu. Com esse currículo, e todo o incidente da janela do carro, você já é uma lenda por aqui. Os olhos de Alice se arregalaram. Já. Como você. Emily acenou com a cabeça para o lado. Alguém no terceiro andar viu tudo refletido no vidro. Disseram que você estava passando batom, ajustando o sutiã e, bem, você sabe o resto. A história se espalhou por metade da empresa antes do almoço. Alice gemeu. Ótimo. Primeiro dia, e já sou folclore do escritório. Ah, mas você é uma personagem encantadora. Emily piscou. Venha, deixe-me mostrar sua mesa. A estação de trabalho de Alice ficava entre uma planta artificial e uma impressora barulhenta. Não era o andar do CEO, mas era seu cantinho. E isso era o suficiente. Pouco tempo depois, Nicholas Smith passou pelo corredor, blazer preto impecável, telefone no ouvido, passos decididos. Ele parou brevemente quando viu Alice. Cuidado com o café, e com a alface também. Os olhos de Alice se arregalaram e ela engasgou com a água que estava bebendo. Emily quase cuspiu o chá. Senhorita Alface. Ela sussurrou enquanto Nicolas desaparecia pelo corredor. Ah, por favor, não. Mas era tarde demais. A notícia se espalhou como Wi-Fi. Antes da hora do almoço, um post-it estava colado em sua mesa com Senhorita Alface escrito, junto com o rabisco de um sutiã. Eu sabia que não devia ter saído da cama hoje, Alice murmurou, deixando a cabeça cair sobre a mesa. Relaxe, disse Emily, rindo. Todo mundo ganha um apelido mais cedo ou mais tarde. Você só foi mais eficiente. A tarde foi preenchida com treinamento online e uma enxurrada de informações técnicas. Alice fez o possível para acompanhar, mesmo que seu cérebro estivesse implorando por misericórdia a cada nova planilha. No final do dia, ela estava preenchendo um relatório quando uma notificação de calendário apareceu. Apresentação para investidores, presença obrigatória, local auditório B, acompanhada por APARC. Ela leu de novo, e de novo. Emily, quem agendou isso? 1. Deixe-me verificar. Emily clicou em seu computador. Foi o próprio Nicholas Smith. Alice sentiu o estômago revirar. Eu. Em uma apresentação para investidores. No meu primeiro dia. Parece que ele tem fé em você, ou quer me ver tropeçar no palco e viralizar no LinkedIn. A caminho do auditório, ela tentou manter o foco, respirar, fingir que não estava prestes a ser jogada aos tubarões. Nicholas estava esperando na entrada. Alice, pontual, isso é raro por aqui. Oi, então, você realmente me quer nesta apresentação com você? Gosto de surpresas. Você é boa nelas. Eu geralmente não faço apresentações. Sento no fundo e como biscoitos. Hoje você troca os biscoitos pela frente do palco. Apenas acompanhe, observe. Você não precisa dizer nada, a menos que queira. Alice respirou fundo. Ok, mas se eu desmaiar, espero adicional de periculosidade. Eles entraram no auditório. Executivos e investidores lotavam a sala, todos vestidos como se tivessem saído de uma revista cara. Nicolas apresentou o projeto com confiança, mas em certo ponto, houve um silêncio constrangedor após uma pergunta inesperada sobre como o público mais jovem responderia ao produto. Nicolas virou-se para Alice. Alguma ideia? Alice congelou. Todos os olhos estavam nela. Talvez usar humor e situações da vida real no marketing mostre que a tecnologia não é só para especialistas, mas também para pessoas que se sentem ecas só de usar um micro-ondas. Algumas risadas se espalharam pela sala. Alguém assentiu, outra pessoa comentou, bom ponto. Nicolas deu um sorriso sutil, como quem diz, eu sabia. Ao saírem do auditório, ele comentou,
parabéns, você sobreviveu ao seu primeiro dia. Por pouco, mas sobrevivi. E você até ganhou um apelido. Isso vai me assombrar para sempre. Talvez se torne sua marca registrada. Alice riu e, pela primeira vez naquele dia, sentiu que realmente pertencia àquele lugar. Alice Park acordou sentindo como se seu cérebro ainda estivesse em modo de suspensão. Seu corpo, no entanto, parecia já ter mudado para o modo de emergência, como se pressentisse que o dia seguinte seria cheio de surpresas. Ela sentou-se na cama, olhou para o telefone e soltou um suspiro dramático. Segundo dia de trabalho, e ainda tenho um emprego. Isso é um milagre ou um erro administrativo? Levantou-se, escovou os dentes e vestiu sua melhor calça social, a menos amassada, e uma blusa bege com botões ligeiramente desiguais, mas cheia de personalidade. Calçou o único par de saltos que tinha que ainda estava inteiro, prendeu o cabelo e aplicou um tom mais sutil de batom. Sem alface, sem surpresas, sem desastres hoje, pensou. Vamos jogar um joguinho com aqueles que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, voltemos à história. Assim que chegou à New Gen Corp, a recepcionista a reconheceu com um sorriso e um rápido aceno de cabeça. Alice respondeu com um aceno desajeitado e foi direto para seu departamento. Emily já estava lá, debruçada sobre uma planilha e mastigando uma barra de proteína como se fosse papelão. Sobreviveu à iniciação, senhorita Alface? Emily perguntou sem desviar o olhar da tela. Por pouco, mas estou viva. Ótimo, porque hoje tem uma reunião importante, e aparentemente você foi chamada para participar, de novo. Alice parou no meio do corredor. Você está brincando. Outra apresentação. Não exatamente. Hoje é uma grande reunião de alinhamento com investidores e parceiros estratégicos. Daquelas em que todo mundo finge que sabe o que está fazendo e reza para não ser chamado. Os olhos de Alice se arregalaram. E eu fui escolhida. Por quê? Boatos dizem que Nicolas gostou do seu toque-pé no chão na última apresentação. Ele quer ver se você consegue de novo, mas com menos improviso e mais compostura. Eu nem sei o que é compostura antes das 10 da manhã. Então pega um café, se arrume e finja que nasceu pronta. Alice tentou rir, mas seu estômago já estava em nós. Foi até a copa do escritório, pegou uma xícara de café e voltou para sua mesa, onde um e-mail a esperava. Reunião executiva, 10 horas no 25º andar. Código de vestimenta. Confiança. Código de vestimenta, confiança. Ela murmurou. Posso alugar isso por hora? 20 minutos antes da reunião, Alice foi ao banheiro para um retoque final. Ajeitou o cabelo, verificou os dentes, sem vegetais presos, graças a Deus, e respirou fundo. Ao sair, seus saltos estalaram com confiança no chão brilhante, até que um estalo alto ecoou pelo corredor. Ela congelou. Olhou para o pé direito. O salto havia quebrado, não ligeiramente torto, não rachado, completamente quebrado, como se tivesse sido mastigado por um animal selvagem. Não, agora não, ela sussurrou, uma mão na parede, a outra na testa. Olhou em volta em busca de ajuda. Nada. O corredor estava vazio. Tentou andar de lado com o pé, mas parecia um pinguim bêbado. Voltou para o banheiro. Remexeu em seu kit de emergência, encontrou um elástico de cabelo, uma moeda e fita adesiva. Deus, se isso funcionar, juro que nunca mais compro saltos de brechó. Ajoelhou-se, arrancou o salto quebrado, prendeu-o com fita adesiva, reforçou com o elástico de cabelo e rezou para que parecesse intencional. O resultado? Parecia que uma criança de 5 anos tinha embrulhado seu sapato em papel higiênico. Mas pelo menos ela conseguia andar. 3 minutos atrasada, Alice entrou no elevador e apertou o botão para o 25º andar. As portas começaram a se fechar quando, como em um filme, uma mão surgiu para detê-las. Nicolas Smith entrou, terno cinza escuro, camisa branca impecável, expressão séria, um leve cheiro de café caro e sarcasmo embutido. Senhorita Park. Sempre pontual, adicionando seu toque dramático à entrada, vejo. Alice forçou um sorriso. Estilo é tudo, Sr. Smith. Ele olhou para o sapato dela, ergueu uma sobrancelha. Isso é fita adesiva. É criatividade e sobrevivência, duas habilidades muito importantes em um ambiente corporativo. Nicolas riu, balançando a cabeça. Você definitivamente não é do RH, e definitivamente não é do planeta Terra. O elevador subiu em silêncio por alguns segundos. A tensão era estranhamente leve, divertida até. Ao chegarem ao andar, Nicolas virou-se para ela antes de sair. Tente não escorregar no palco.
Investidores geralmente não gostam de acrobacias, a menos que eu faça em câmera lenta. Eles entraram na sala de conferências, janelas do chão ao teto, vista panorâmica da cidade, mesa oval, água com gás e biscoitos sem açúcar. Alice sentou-se ao lado de Nicolas, tentando não mostrar que sua meia estava grudando na fita adesiva. A reunião começou, dados, gráficos, projeções de crescimento, discussões sobre inovação e metas. Alice tomava notas, embora metade dos termos soasse como uma língua estrangeira. Então, era hora de apresentar um novo projeto focado na experiência do usuário. Nicolas virou-se para ela. Alice, gostaria de compartilhar o que discutimos sobre a percepção do público. Ela não se lembrava de tal discussão. Isso era claramente uma armadilha para uma resposta improvisada. Mas ela respirou fundo, levantou-se, com cuidado para não fazer barulho com seu sapato Frankenstein, e sorriu. Bem, o que notamos é que as pessoas querem se sentir parte do processo. Querem algo fácil, intuitivo, mas também humano. Algo que não pareça ter sido feito apenas para pessoas que dizem computação em nuvem, sem esforço. Algumas risadas, alguns acenos. Nossa ideia é criar uma interface mais leve, com linguagem simples e um design que pareça acolhedor. Como um aplicativo que diz, está tudo bem, respire fundo e clique aqui. Os investidores riram. Um deles, de terno bege e cabelos prateados, até comentou, finalmente, alguém que fala a nossa língua. Alice sentou-se novamente, o coração acelerado. Nicolas simplesmente disse, excelente. Depois da reunião, enquanto todos saíam, ele se aproximou dela. Você sabe que roubou a cena, certo? Espero que não tenha sido por causa dos meus sapatos. Isso também, mas principalmente porque você fez todos entenderem algo complexo de uma forma tão simples. É um dom. O mesmo que me faz escolher café ruim e sapatos piores ainda. Nicolas olhou para ela por um momento a mais do que o necessário. Sua expressão era quase suave. Tem planos para hoje à noite? Alice piscou, 2, 3 vezes. Isso é um convite profissional. A equipe executiva vai jantar com alguns parceiros. Pensei que seria bom para você ir. Mas, claro, troque os sapatos primeiro. Ela riu. Contanto que eu não tropece no caminho, claro. Só me diga se o cardápio inclui sushi à vontade ou mais enxertos. Enviarei os detalhes por e-mail. E, Alice, ela se virou. Obrigada por hoje, de verdade. Alice caminhou até o elevador com seu sapato remendado e um coração batendo tão rápido quanto a fita que o segurava, já preocupada com o que vestir para um jantar tão elegante. Alice estava em seu quarto, encarando o guarda-roupa como se fosse um teste de múltipla escolha onde todas as respostas estavam erradas. Preto, porque emagrece. Liso, para não chamar atenção. Longo, porque esqueci de depilar as pernas. Ela tirou o único vestido preto que ainda servia sem precisar de um milagre ou de um milagreiro. Calçou um par de sapatilhas que já tinham dançado mais do que ela em todos os casamentos que frequentara e aplicou o batom com a precisão de quem desenha um mapa. Seu telefone vibrou. Era o e-mail com os detalhes do jantar. Restaurante francês. 8 horas. Traje, formal. E uma nota importante, sem fita adesiva, por favor. Tudo bem. Sem fita adesiva. Mas se meu sapato desmontar de novo, terei que segurá-lo como oração. Na estação de metrô, Alice subiu a escada rolante com a graça de quem quase tropeçou 2 vezes. Caminhou 3 quarteirões até o restaurante, desviando de uma poça, de uma idosa com um carrinho de compras e de um skatista que quase a atropelou. Quando viu a fachada do restaurante, prendeu a respiração. Parecia algo saído diretamente de um filme francês. Iluminação fraca, pessoas usando casacos que custavam o mesmo que seu aluguel e um garçom na porta que parecia ter acabado de ganhar um concurso de postura. Boa noite. Como posso ajudar? Ele perguntou, com um sotaque que devia ter sido aperfeiçoado assistindo a documentários do Louvre. Sim, estou com o grupo de Nicolas Smith. Alice tentou soar sofisticada, mas a mochila em seus ombros não ajudava. Convidada do Sr. Smith. Convidada? Não, não. Funcionária. Assalariada, eu juro. Só o acompanho em reuniões, prometo. O garçom não reagiu. Apenas assentiu e a conduziu a uma mesa nos fundos. Alice ajeitou o vestido enquanto caminhava, tentando não tropeçar no tapete felpudo. E então ela viu Nicolas, sozinho, sentado ali, usando um blazer perfeitamente ajustado, segurando uma taça de vinho e parecendo o tipo de pessoa que escolhe vinho só porque tem um nome francês chique. Onde está a equipe? Ela perguntou,
parada ali como se tivesse acabado de entrar em uma pegadinha. Eles cancelaram, de última hora. Todos eles. Coincidência notável, não é? Ah, tipo quando você tropeça e cai bem nos braços do seu crush. Totalmente sem querer. Nicolas sorriu. Sente-se, Alice. É só um jantar de trabalho, com guardanapos de pano e um garçom que te julga silenciosamente. Alice sentou-se, ajustando a cadeira, que parecia ter sido projetada por alguém que nunca realmente se sentou em uma. Só um jantar de trabalho. Em um restaurante onde o cardápio não tem preços. Isso nunca acaba bem. Relaxe. Se algo for muito caro, a gente finge que tem gosto ruim. O garçom voltou com o cardápio. Boa noite. Gostariam de algo para beber? Água com gás e uma porção de dignidade, por favor, disse Alice. Nicolas não conseguiu conter o riso. Vinho tinto para mim. E para ela? Água normal mesmo. A com gás me dá soluço. E vergonha. O garçom saiu com uma expressão neutra. Alice pegou o cardápio e arregalou os olhos. Tudo estava em francês. Tudo em letras miúdas. Tudo parecia suspeito. O que é isso? Foi gras. Fígado de pato. E isto? Confite de canar. Pato de novo, mas agora é confitado. Não me pergunte como. Então, basicamente, o pato morre 2 vezes e ainda vira entrada e prato principal. Alguém precisa avisar esse pato que ele está se sacrificando demais. Eles riram. O garçom voltou. Alice apontou para o primeiro prato com um nome que conseguia pronunciar. Vou querer este. O croque monsieur. Ah, um clássico. Um sanduíche francês. Nome chique, mas é só pão e queijo. Perfeito. Isso eu entendo. Com a comida servida, ambos começaram a comer, tentando manter algum nível de compostura. Nicolas manejava o garfo como um bisturi. Alice, mais como uma pá. Então, Nicolas, porque eu? Quer dizer, porque você me convida para esses jantares. Estou começando a me sentir como algum tipo de experimento social. Você é diferente. Isso é código corporativo para esquisita. Não. É meu jeito educado de dizer que você faz coisas assim. Ele gesticulou na direção dela. Como derrubar o guardanapo 3 vezes e tentar escondê-lo com o pé. Alice curou. Sou prática. Uso meus pés como extensão dos braços. É evolução, não falta de jeito. E ainda assim você conseguiu impressionar uma sala cheia de investidores ontem. Pensei que eles iam me jogar pela janela. Eles quase te aplaudiram de pé. Provavelmente porque acharam que eu ia explodir se não o fizessem. Ou porque você fala com eles como pessoas reais. E isso, bem, isso é algo que falta em muitas reuniões. Você tem uma habilidade rara. Gaguejar e disfarçar com piadas. Exatamente. Alice riu, limpando os cantos da boca. E você? Sempre foi assim. Calmo, com ar de CEO, sofisticado, com cabelo que parece saído de propaganda de shampoo chique. Ah, com certeza. Nasci de blazer com um plano de negócios debaixo do braço. Mentiroso. Você tem cara de quem era super CDF na escola. Eu era a criança que corrigia o professor. Uau! Eu era a que colava dos colegas e ainda errava. Incrível como acabamos jantando juntos. Esse é o poder do networking. Ou puro caos. O garçom chegou com a sobremesa. Uma criação de chocolate tão perfeita que Alice ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Isso é real? Ou só para tirar foto? Só não aperte muito. Se desmanchar, podem-te cobrar por um Picasso. Alice pegou a colher com a precisão de um cirurgião. Se desabar, é só dizer que foi um terremoto emocional. Nicolas riu, e ela, sentindo-se um pouco tímida, sorriu de volta. A atmosfera era leve, confortável. Quase como estar com um velho amigo. Um velho amigo que por acaso era absurdamente bonito, bem arrumado e rico. Mas ainda assim, um amigo. Quando saíram do restaurante, o ar da noite estava fresco. Alice estremeceu levemente com a brisa. Nicolas tirou o casaco e ofereceu, mas ela balançou a cabeça. Obrigada, mas eu provavelmente suaria de pânico só de usar isso. É só um casaco. Não morde. Mas custa mais que meu guarda-roupa inteiro, e eu tenho medo de coisas caras. Por quê? Porque coisas caras são frágeis. Como saltos-agulha.
Como corações com uma queda pelo chefe. Nicolas olhou para ela por um segundo a mais do que o normal, mas não disse nada. Apenas sorriu. Quer que eu chame um carro para você? Vou de metrô. A realidade me espera. Posso te acompanhar até a estação. Só se você não reclamar do cheiro do metrô. Só se você não me deixar tocar nos corrimãos. Aqueles têm mais DNA que um laboratório forense. Eles riram juntos e começaram a andar. A rua estava silenciosa, iluminada por postes de luz antigos e vitrines brilhantes do outro lado da calçada. No caminho, passaram por uma vitrine com manequins ridículos. Um usava um casaco de pele com shorts. O que é isso? Moda pós-apocalíptica. Alice comentou. Parece que o manequim brigou com as estações do ano. Chegaram à entrada do metrô. Alice parou e se virou para ele. Foi legal. Estranhamente legal. Foi o jantar mais esquisito que tive o ano todo. Você não sai muito. Só quando tenho companhia imprevisível, com bom senso de humor e talento para desastres. Então você gosta de perigo. Só do tipo que vem com risadas no final. Alice desceu os primeiros degraus, depois se virou. Nicolas. Sim. Se eu tropeçar no saguão amanhã, você me demite. Só se você o fizer com estilo. Alice desceu as escadas com passos leves, sentindo algo diferente no ar. Não era o vento. Não era o jantar. Era aquele tipo de sentimento que deixa o coração mais leve que um estômago cheio. Alice acordou antes do despertador. E isso nunca era um bom sinal. Virou o rosto no travesseiro e lembrou-se do e-mail da imobiliária que recebera na noite anterior. O assunto dizia, aviso final antes de ação judicial. Leu 3 vezes, e ainda não gostou. Sua conta bancária estava tão vazia que o aplicativo vivia travando. Ok, universo. Entendi. Pode parar de me testar agora. Levantou-se, vestiu uma calça de jeans limpa e uma blusa preta, e prendeu o cabelo da forma mais prática possível. Colocou um pouco de café em uma caneca térmica, ou melhor, uma mistura de café com pura força de vontade, e saiu apressada. No metrô a caminho de Manhattan, sua mente estava em outro lugar. Na catraca, quase esqueceu de passar o cartão. E quando chegou ao escritório, foi para sua mesa no piloto automático. Emily acenou para ela com um bagel na mão. Ei, senhorita Alface. Dormiu bem. Dormir? O que é isso? Emily sorriu e apontou para a tela do computador. Você tem uma reunião com o Nicolas às 10. Alice assentiu e pensou, se ele me demitir, pelo menos economizo na passagem do metrô. Quando Alice entrou no escritório de Nicolas, ele estava olhando alguns papéis e tomando café sem açúcar, o que, na opinião dela, deveria ser crime. Bom dia, Alice. Sente-se. Tenho algo para lhe mostrar. Ela se sentou, tentando não parecer muito preocupada. Estou ouvindo. Quero que você assuma um projeto especial. É algo que está parado, mas tem muito potencial. Alice pegou a pasta que ele lhe entregou. Leu as primeiras linhas. Havia números, gráficos e palavras que ela teve que ler 2 vezes. Isso é complexo. É. Mas você tem a abordagem certa. Você é direta, criativa, rápida e diferente. Alice olhou para ele surpresa. Eu? Mesmo? Sim, você. Mas tem um porém. Vai levar tempo extra. Talvez você precise ficar até mais tarde. Vem com pagamento extra. Nicolas assentiu. Vem. Você será compensada. Foi aí que Alice sentiu uma pequena onda de alívio. Eu faço. Ela tentou esconder o alívio, mas Nicolas percebeu. Está tudo bem? Ele perguntou. Alice hesitou. Mais ou menos, só algumas coisas pessoais. Ele simplesmente disse, se precisar de algo, me avise. Ela assentiu, saiu do escritório dele e foi direto para o computador. Passou o resto do dia focada, rascunhando ideias e escrevendo tão rápido que quase rasgou o papel. Enquanto isso, seu telefone não parava de vibrar com mensagens da imobiliária. Você precisa resolver sua situação até amanhã. Leu, bloqueou a tela e foi buscar água. Mas sua boca ainda parecia seca. No final do expediente, o escritório estava quase vazio. Emily se aproximou com 2 chocolates na mão. Você ainda está aqui? Projeto novo. Está planejando dormir aqui? Estou considerando seriamente. Emily colocou um chocolate em sua mesa. Pelo menos coma isso.
Ajuda a manter o humor em dia. Alice riu. Obrigada. Você é uma salva-vidas. Depois que Emily saiu, Alice decidiu mostrar a Nicolas seu progresso. Levou os papéis ao escritório dele, bateu e entrou. Montei um rascunho das minhas ideias. Ainda está no começo, mas... Deixe-me ver. Nicolas leu com atenção, fez alguns comentários curtos e assentiu. Isso é muito bom. Você entende as pessoas, e isso é mais raro do que se pensa. Alice forçou um sorriso, mas sua mente estava em outro lugar. Nicolas percebeu. Quer-me contar o que está acontecendo? Alice suspirou. Então, simplesmente disse. Estou prestes a ser despejada. Tenho até amanhã para pagar o aluguel. Mas meu salário não é suficiente. E, bem, é isso. Nicolas não pareceu surpreso. Simplesmente pegou uma pasta azul de sua gaveta. A empresa tem um programa de apoio para situações como esta. É discreto e temporário. Não é caridade. É ajuda para pessoas que estão trabalhando duro. Alice segurou a pasta como se pesasse uma tonelada. Não sei se posso aceitar isso. Por que não? Porque dói. Parece que estou falhando. Aceitar ajuda não é falhar. É apenas viver com um pouco menos de peso nos ombros. Silêncio. Ela fechou a pasta. Posso pensar a respeito? Claro. Mas pense com cuidado. Naquela noite, Alice chegou em casa com os pés doendo e a cabeça girando. Abriu a pasta, leu tudo e percebeu que poderia cobrir seu aluguel e algumas contas pequenas. Não era permanente. Apenas um respiro. Tudo bem. Vou aceitar o respiro. No dia seguinte, chegou cedo. Foi direto ao escritório de Nicolas, com a pasta na mão. Bom dia. Bom dia. Pensei a respeito. E aceito. Nicolas assentiu. Tudo vai ficar bem. Obrigada. Agora volta ao trabalho. Temos um prazo apertado. Alice sorriu e saiu. Seus passos pareciam mais leves. E, pela primeira vez naquela semana, não se sentiu tão sozinha quanto pensava. Na segunda-feira, Alice chegou ao trabalho cheia de ideias e com um pequeno sentimento de que talvez pudesse mudar alguma coisa, mesmo que fosse apenas a cor de fundo dos slides da apresentação. Sentou-se à sua mesa, abriu o laptop e respirou fundo. Decidira estruturar o projeto da maneira como ela gostaria de entendê-lo. Claro, direto ao ponto e com exemplos simples. Enquanto digitava, ria de algumas comparações que inventava. Usar este sistema deveria ser tão fácil quanto fazer macarrão instantâneo. 3 passos e pronto, ela murmurou, tomando notas. Emily passou com uma garrafa de água. Falando sozinha já. Só quando tenho boas ideias. Então espero que comece a dar palestras. Alice passou o dia trabalhando em um tipo diferente de apresentação. Menos técnica, mais prática. Misturou gráficos simples com frases naturais e coloquiais. Trocou palavras complicadas por comparações do dia a dia. Quanto mais trabalhava, mais fazia sentido. À tarde, Nicolas apareceu ao lado de sua mesa. Parece concentrada. Estou, mas este é apenas o primeiro rascunho. Posso ver? Ela virou a tela na direção dele. Nicolas leu com atenção, depois olhou para ela. Isto está excelente, de verdade. Alice sorriu, um pouco surpresa. Pensei que acharia informal demais. É exatamente isso que o torna bom. É claro, direto e transmite confiança. Ele fez uma pausa. Quero que você venha comigo apresentar isto na Feira de Tecnologia em Chicago. Alice piscou. Uma feira? Em outro estado? Sim, a empresa tem um stand lá. Acho que sua proposta vai se destacar. Você tem um jeito diferente de explicar as coisas, e isso é raro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca viajei a trabalho antes. Esta será a sua primeira vez, e faremos dar certo. A semana voou. Alice estava nervosa, mas também animada. Emily emprestou-lhe uma bolsa pequena e deu algumas dicas. Só não diga, tipo assim, sabe, no microfone, ok? Prometo que vou tentar. Na sexta-feira, Alice e Nicolas se encontraram no aeroporto. O voo foi tranquilo. Conversaram sobre assuntos leves, como músicas que grudam na cabeça e comida de avião. Toda vez que peço frango, me arrependo, disse ela. Toda vez que peço massa, recebo um pedido de desculpas. Em Chicago, foram direto para o hotel. No dia seguinte,
seguiram para o local da feira. Alice repassou sua apresentação com a equipe. No início, sua voz estava trêmula, mas ela rapidamente relaxou. Falou com clareza, usou exemplos simples e viu vários membros da equipe sorrindo. Nicolas ficou por perto, apenas observando. Mais tarde, um dos líderes técnicos comentou: ela tem um jeito para isso. As pessoas a entendem e realmente prestam atenção. Alice fingiu não ouvir, mas por dentro, estava emocionada. Naquela noite, Nicolas a convidou para jantar. Nada formal. Apenas para relaxar depois de um bom ensaio. Contanto que não seja um restaurante chique, ainda estou traumatizada com aquele lugar francês. Combinado. Encontraram um lugar simples por perto. Comeram algo rápido, conversaram sobre o evento, o que poderia dar errado, e riram disso. Se eu esquecer uma parte amanhã, posso improvisar? Ela perguntou. Pode. Só não mencione macarrão instantâneo no palco. Ah, qual é? Essa é a minha melhor comparação. Deixaremos para a próxima vez. Voltaram para o hotel em um ritmo lento. Estava frio, e Alice cruzou os braços. Deveria ter trazido um casaco mais grosso. Quer o meu? Não, aí você vai congelar, e a culpa será minha. Chegaram à entrada do hotel. Nicolas segurou a porta para ela. Vai descansar um pouco. Sim, se eu não dormir, vou misturar tudo amanhã. Você vai se sair muito bem. Se eu tropeçar no palco, vou fingir que fazia parte do plano. Estarei pronto com os aplausos. Alice sorriu e entrou no elevador. Enquanto as portas se fechavam, soltou um pequeno suspiro. Amanhã era o grande dia. Mas, pela primeira vez, não queria fugir. Alice acordou com o coração acelerado. Verificou o telefone. 7 horas. Sonhara que estava no palco, falando francês por acidente, e o microfone estava desligado. Acordou no meio de um croissant de dados. Espreguiçou-se lentamente, levantou-se, tomou um banho e passou um momento encarando o espelho, como se ele pudesse lhe dar conselhos. Não deu. Então ela falou consigo mesma. Vai ficar tudo bem. Você ensaiou. E ninguém aqui sabe que você tropeça nos próprios pés. Desceu para o café da manhã e encontrou Nicolas já sentado, tomando café com um caderno ao lado. Pegou um pão e sentou-se. Dormiu bem? Ele perguntou. Sonhei que era uma bela adormecida high-tech. Mas com slides. Pelo menos dormiu um pouco. Mais ou menos, mas estou pronta, acho. Nicolas sorriu. Vai dar tudo certo. Você vai se sair muito bem. Promete que não vai me deixar sozinha no palco. Prometo, a menos que o palco desabe. Ótimo, me sinto tão segura agora. Mais tarde, chegaram à feira. O local estava lotado, mas a apresentação deles era em uma sala reservada. Alice revisou tudo uma última vez. Folheou os slides, respirou fundo. Quando chegou a hora, Nicolas fez a introdução e depois passou a palavra para ela. Alice começou com uma leve trepidação na voz, mas logo encontrou seu ritmo. Usou exemplos simples, explicou as coisas com calma e as pessoas riram nos momentos certos. Viu alguns tomando notas, outros concordando com a cabeça. Tudo parecia fluir. No final, responderam a perguntas. Um participante elogiou a clareza de sua explicação. Outro disse que nunca havia entendido tão bem o assunto antes. Depois que saíram da sala, Nicolas virou-se para ela. Você foi incrível. Alice sorriu. Não desmaiei. Isso já é uma vitória. E você até fez um cara da tecnologia rir. Isso é raro. Ele riu. Mesmo. Pensei que estivesse com dor nas costas. Nicolas riu. Acredita em mim. Você se saiu muito bem. Passaram o resto do dia conversando com pessoas. Na feira, trocando contatos e coletando feedback. À tarde, voltaram ao hotel para descansar antes do jantar com parte da equipe da empresa. Alice entrou no quarto, largou a bolsa em uma cadeira e desabou na cama. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Emily sobre como foi. A apresentação foi um sucesso. Ainda estou viva. Não tropecei. Nicolas sorriu 3 vezes. Isso é um milagre. Emily respondeu, claro que é um milagre e um sinal. Aproveite este momento. Depois de descansar um pouco, Alice desceu para o saguão. Encontrou Nicolas esperando perto do elevador. Pronta para o jantar? Ele perguntou. Com fome? Sim.
Socialmente energizada. Talvez. Entraram no elevador, apenas os dois. O silêncio instalou-se rapidamente. Não um silêncio desconfortável, mas do tipo que muda o ar. Alice olhou para os números no painel. Nicolas permaneceu quieto por alguns segundos antes de falar. Estou orgulhoso de você hoje. Obrigada. Você me ajudou a acreditar que eu conseguiria. Não foi ajuda. Eu apenas vi o que já estava lá. Alice desviou o olhar por um momento, depois se virou para Nicolas. Ele também olhou para ela. Ambos sorriram, mas de uma maneira diferente desta vez. O elevador parou de repente. Os olhos de Alice se arregalaram. Foi o que eu acho que foi. Sim. Parece que está preso. Isso é algum tipo de piada do universo. Talvez o universo goste de brincar com você. Alice soltou uma risada nervosa. Só falta agora as luzes apagarem. As luzes piscaram por 2 segundos, depois voltaram. Você só pode estar brincando, ela murmurou. Nicolas alcançou o botão de emergência e o pressionou. Uma voz respondeu do outro lado, garantindo que o problema estava sendo resolvido. Bem, estamos presos, disse ele, encostando-se na parede. Alice respirou fundo. Ok, sem pânico. Só tenho que fingir que isso é normal. Pense nisso como uma pausa dramática em um filme. E você é o personagem misterioso. E você é a personagem principal que fala demais quando está nervosa. Nem um pouco. Ela olhou para ele. Ele olhou de volta. Isso realmente parece um filme, disse ela. Só falta o beijo. Deveríamos tornar este filme real? Nicolas perguntou. Alice ficou em silêncio, ficando vermelha como um tomate. Eles se encararam por alguns segundos. Nicolas deu um passo mais perto. Alice sentiu o coração disparar. E foi aí que o elevador começou a se mover novamente, com um pequeno solavanco. Claro, bem agora, disse ela, olhando para o teto. Nicolas riu. O universo não quis o clichê. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Saíram lado a lado, em silêncio. Mas ambos sorriam. Alice falou primeiro. Então, deveríamos fingir que nada aconteceu. Não tenho certeza se quer fingir. Mas podemos guardar esse pensamento para depois do jantar. Combinado. Saíram do hotel e seguiram para o restaurante. A noite parecia mais leve, como se tudo tivesse ganhado um novo tom. E, no fundo, Alice sabia que aquele quase beijo não tinha realmente acabado. O voo de volta para Nova York foi tranquilo. Mas não do tipo ruim de silêncio. Era do tipo confortável. Aquele em que duas pessoas estão pensando nas mesmas coisas, mas ainda não estão prontas para dizê-las em voz alta. Alice olhava pela janela do avião. As nuvens passavam lentamente. Dentro de sua mente, tudo parecia rápido. A apresentação. A viagem. O quase beijo no elevador. Estava tudo lá, girando junto como um filme que ela ainda estava processando. Nicolas, sentado ao lado dela com fones de ouvido, fingia estar assistindo a um documentário. Mas, de vez em quando, olhava para ela. E ela sabia. Quando o avião pousou e pegaram um carro de volta para a cidade, Alice tentou manter a conversa leve. Preciso de uma semana para processar tudo o que aconteceu. Você pode tirar 2 dias de folga, se quiser. E perder a chance de descobrir se meu apelido ainda é Senhorita Alface. Nicolas sorriu. Não vai a lugar nenhum. Esse tipo de coisa não muda facilmente. Na entrada do prédio do escritório, Alice hesitou por um segundo antes de entrar. Deveríamos apenas fingir que foi uma viagem de negócios normal. Se é o que você quer, claro. Não tenho certeza se quero isso, mas é mais fácil por enquanto. Então está combinado. Na segunda-feira, Alice voltou ao escritório como se entrasse em território familiar. Mas agora, parecia que ela tinha uma placa invisível pendurada no pescoço que dizia, sendo observada. Não demorou muito para notar os olhares. Pessoas cochichando perto do bebedouro. Colegas trocando sorrisos divertidos quando ela passava. Emily foi a primeira a abordar o assunto diretamente. Eu sei de tudo. Alice nem precisou perguntar. Tudo sobre o quê, exatamente? Que você e o Nicolas ficaram presos no elevador. E que quase houve um beijo. Essa história está se espalhando pelo escritório como café de graça. Os olhos de Alice se arregalaram. O quê? Como? Alguém da viagem viu vocês dois saindo do elevador parecendo, digamos, sorridentes.
A notícia virou história. A história virou fofoca de escritório. Mas ninguém viu nada. Nada aconteceu. Mas poderia ter acontecido. E isso é ainda mais interessante. Alice suspirou. Ótimo. Agora sou o personagem principal de um boato corporativo. Pelo menos você é uma personagem principal simpática. Alice tentou ignorar. Ela realmente tentou. Mas, ao longo da semana, percebeu o jeito como seus colegas a olhavam de forma diferente. Como se ela tivesse subido de nível sem tentar. E isso a deixava desconfortável. Não queria ser lembrada por uma possível cena de romance em um elevador. Queria ser lembrada pelo projeto. Pela apresentação. Pelo seu trabalho. E, mais do que tudo, queria descobrir o que estava sentindo. Nicolas também parecia diferente. Continuava profissional e atencioso. Mas havia uma nova leveza em suas interações. Quando se cruzavam no corredor, seus olhos se encontravam por um segundo a mais. Mas nunca falaram sobre a viagem. Ou quase beijo. Até que um dia, depois de uma longa tarde de reuniões, Alice pegou o elevador sozinha. Nicolas entrou bem quando as portas estavam se fechando. Ficaram ali. Em silêncio. Alice apertou o botão para o seu andar. Nicolas manteve as mãos nos bolsos. Evitaram-se olhar, como se o pequeno espaço entre eles fosse terreno neutro. Ouvi dizer que estamos virando lenda do escritório, disse ela, quebrando o silêncio. Também ouvi dizer. E você não vai dizer nada? Prefiro não alimentar os boatos. Mas, se quiser, posso emitir um comunicado oficial. Nada aconteceu no elevador. Assinado, as partes envolvidas. Alice sorriu. Acho que isso só deixaria as pessoas mais curiosas. Provavelmente. Silêncio novamente. As portas se abriram. Saíram juntos. Preciso falar com você mais tarde, disse Nicolas. Sobre o projeto. Isso também. Alice apenas assentiu. Voltou para sua mesa. O coração acelerado mais do que ela queria admitir. Na manhã seguinte, Nicolas pediu que ela fosse ao seu escritório. Alice entrou, sentou-se e esperou. Nicolas fechou o laptop e olhou para ela. Primeiro, quero te agradecer. O projeto foi um sucesso. O Conselho aprovou o formato. Sua proposta será implementada na nova campanha. Mesmo. Ela sorriu, surpresa. Isso é incrível. E é por sua causa. Você fez dar certo. Você trouxe uma nova abordagem. E, mais do que isso, você chamou a atenção das pessoas. Alice respirou fundo. Fico feliz em ouvir isso. Realmente me esforcei. E mais uma coisa, ele continuou. Sobre tudo o que as pessoas têm dito. Não quero que isso afete você ou sua reputação aqui. Já está afetando. Um pouco. Como você se sente sobre isso? Ela pensou por um momento. Olhou para ele. Confusa. Nunca imaginei que, bem, que me importaria tanto com o que as pessoas dizem. Mas me importo. E não quero ser apenas a garota do elevador. Você nunca foi. Mesmo. Alice, você é uma das pessoas mais inteligentes e criativas que já trabalharam aqui. E isso não é um exagero. Ela ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Precisava ouvir isso. Nicolas assentiu. E se algum dia quiser conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Alice se levantou. Talvez um dia. Mas agora, preciso terminar um relatório. Claro. Ela saiu do escritório dele, com a mente girando. Conseguira tudo o que queria. Reconhecimento. Resultados. Respeito. Mas o que sentia quando olhava para Nicolas não cabia em nenhum relatório. Nesse mesmo dia, Emily apareceu na mesa de Alice com um sorriso curioso. E então? Ele falou com você? Falou. Sobre o projeto. E os boatos. E nada. Tudo continuou igual. Emily pareceu duvidosa. Mas era isso que você queria? Alice suspirou. Não sei o que quero. Às vezes, só precisamos de tempo. Ou de um elevador novo. Alice riu. Por enquanto, acho que vou de escada. Alice não sabia o que era pior. O convite para a festa de gala da empresa. Ou o fato de que ela só tinha 3 dias para encontrar algo para vestir. O convite chegou por e-mail.
com letras elegantes e a palavra formal sublinhada. Leu 3 vezes para ter certeza de que não era spam. Então suspirou e caminhou até a mesa de Emily. Você viu isso? A festa de gala? Claro. E antes que pergunte. Já tenho um vestido. Marquei hora no salão. E escolhi a cor do esmalte. Claro que sim. E você? Vai? Não sei. O convite é legal. Mas minha conta bancária não é. Emily a olhou com determinação. Você vai. E vai usar um dos meus vestidos. Mas você é mais alta. E você sabe costurar. Vai dar um jeito. 3 dias depois, Alice estava no banheiro do escritório, lutando com o zíper do vestido de Emily. Não era um caimento perfeito. Mas ela conseguia se mover. Olhou para os sapatos. Um par simples de saltos que guardara para ocasiões especiais. O salto esquerdo já tinha uma inclinação suspeita. Mas era tudo o que tinha. Vai ficar tudo bem, disse a si mesma, encarando o espelho. É só uma festa. Com música, comida chique e pessoas que ganham 3 vezes o meu salário. Nada demais. Quando chegou ao local, pareceu entrar em um filme. Havia luzes por toda parte. Pessoas conversando com bebidas na mão. E música instrumental soava ao fundo. Caminhou com cuidado, tentando parecer natural. E não tropeçar nos próprios pés. Alice. Ela se virou. Era Nicolas, com um leve sorriso. Eu. Disse ela, ajustando a alça do vestido. Você parece normal. Quero dizer, elegante. Mas normal para alguém que é sempre elegante. Obrigada, acho. Você parece diferente. De um jeito bom. Alice deu um sorriso nervoso. O vestido é da Emily. E meu salto pode quebrar a qualquer momento. Então vamos andar devagar. Os dois caminharam até uma mesa. Conversaram com alguns membros da equipe. Riram de comentários sobre a feira e o projeto. E tentaram ignorar os olhares sutis. Na maior parte da festa, Alice ficou perto de Nicolas. Mas sem exagerar. Observou os grupos de executivos. As ex-namoradas elegantes de Nicolas, que pareciam ter saído direto de revistas. E tentou manter a confiança. Emily apareceu mais tarde, segurando uma bebida. E sorrindo. Você está indo muito bem. Não derramou nada. Não tropeçou. Isso já é um sucesso. Ainda falta meia hora. Muita coisa pode dar errado. Relaxe. E não se preocupe. Até agora, todos só disseram coisas boas sobre você. Alice olhou para o lado. Nicolas estava conversando com 2 parceiros. Mas, naquele momento, ele olhou para ela. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ela rapidamente desviou o olhar. E respirou fundo. Um pouco mais tarde, sentiu algo estranho sob o pé. Seu salto esquerdo estava balançando mais do que deveria. Tentou manter a compostura. Mas quando deu um pequeno passo para o lado, ouviu um estalo. Ah, não, ela sussurrou. O que foi? Emily perguntou. Meu salto cedeu. Está torto. Consegue andar? Só se eu andar como um pinguim. Venha comigo. Emily a conduziu discretamente para um canto tranquilo do jardim ao lado do salão. Havia menos pessoas ali. E parecia mais calmo. Fique aqui. Vou ver se consigo um par de sapatos reserva com a equipe do evento. Você é sempre tão preparada. Alguém tem que ser. Enquanto esperava, Alice sentou-se em um banco próximo, tentando esconder o sapato quebrado e manter a dignidade intacta. Foi quando Nicolas apareceu. Tudo bem. Mais ou menos. Meu salto quebrou. Literalmente. Precisa de ajuda para fugir. Se eu sair agora, gostaria pelo menos de andar reto. Mas acho que não é possível. Nicolas sentou-se ao lado dela. Pensei que você estava brilhando lá dentro. E então você sumiu. Porque meu sapato me traiu. E não queria virar o assunto da noite. Acho que você já é. Mas de um jeito bom. Ela olhou para ele. Tem certeza? Tenho. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Os sons da festa pareciam distantes. Lembra quando nos conhecemos? Ela perguntou. Claro.
Como poderia esquecer? Eu estava ajustando meu sutiã no reflexo da janela do seu carro. E você tinha alface nos dentes. Porque você me contratou mesmo. Porque você é exatamente o que esta empresa precisava. E talvez o que eu precisava também. Ela ficou quieta. O coração disparou. Nicolas virou-se para ela. Alice. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Emily reapareceu, segurando um par de sapatilhas. Missão cumprida. Alice se levantou, tirou os saltos quebrados e calçou as sapatilhas com alívio. Você me salvou. Sempre. Nicolas observou com um sorriso enquanto Alice caminhava com mais confiança novamente. Pronto. Agora posso voltar com dignidade. Ou dançar, sugeriu Nicolas. Não sei se estou pronta para isso. Só temos que chegar ao centro da pista de dança. O resto a gente improvisa. Alice hesitou por um segundo. Tudo bem, mas se eu pisar no seu pé, culpo o salto quebrado. Caminharam para o centro do salão. A música havia diminuído o ritmo. Nicolas estendeu a mão. Alice hesitou, depois a pegou. Começaram a dançar lentamente. Sem passos ensaiados, apenas dois colegas tentando manter a sincronia. Isso está começando a parecer uma daquelas cenas de filme, disse ela. Só falta o final. Alice riu, mas não disse nada. Apenas continuou dançando, o coração um pouco mais leve, o olhar fixo no dele. E, naquele momento, nada mais parecia quebrado. Nem o salto. Nem sua confiança. Talvez, pela primeira vez, até seu coração se sentisse inteiro. Na segunda-feira seguinte, Alice chegou ao escritório com a sensação de que algo havia mudado. Mas não tinha certeza do que exatamente. Talvez fosse o jeito como Nicolas a olhou quando se despediram naquela noite. Ou o jeito como ela não conseguia parar de pensar no momento em que dançaram juntos. Ou talvez fosse apenas o efeito de usar sapatilhas a noite toda. Tentou se concentrar no trabalho. Respondeu e-mails, revisou planilhas e organizou uma nova proposta. Mas toda vez que Nicolas passava, ela congelava. As palavras em sua cabeça se embaralhavam todas. Ele é só seu chefe, murmurava para si mesma. Um chefe que dança bem e sabe dar elogios sem parecer forçado. Mas ainda assim, só um chefe. Emily percebeu seu comportamento estranho no segundo dia. Você está me evitando, não está? Não é você. É minha cabeça. É o Nicolas. Alice fez uma careta. E se for, aconteceu alguma coisa depois da festa? Alice pensou antes de responder. Não exatamente. Mas tudo pareceu muito próximo. Literalmente. Emily deu-lhe um sorriso de quem entende. Então você tem medo de gostar mesmo dele? Talvez eu já goste, e talvez ele não veja da mesma forma. E o que ele fez desde a festa? Nada. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete, nenhum comentário. Como se nada tivesse acontecido. Às vezes, o silêncio diz mais do que queremos. Nos dias que se seguiram, Alice começou a se afastar. Não de propósito. Era mais um mecanismo de defesa. Parou de almoçar no horário de sempre. Começou a enviar relatórios por e-mail em vez de entregá-los pessoalmente. Quando precisava falar com Nicolas, mantinha as conversas curtas e diretas. Nicolas percebeu, claro. Mas também não disse nada. Então, em uma manhã chuvosa de quinta-feira, ele entrou na sala onde Alice estava reunida com a equipe e fez uma breve apresentação para todo o departamento. Falou sobre o progresso da empresa, os novos projetos, e então disse. Mas nada disso teria acontecido sem uma equipe que acredita na simplicidade. E sem pessoas que enxergam além das regras. Alice olhou para ele. Ele estava olhando diretamente para ela. Apostar em pessoas que não se encaixam no padrão foi a melhor decisão que tomamos este ano, e vamos continuar fazendo isso. Todos aplaudiram. Alice ficou parada por alguns segundos, tentando processar. Depois da reunião, Emily a puxou de lado. Aquilo foi para você, e todo mundo viu. Ele não disse meu nome. Não precisava. Mas, em vez de se sentir aliviada, Alice sentiu-se ainda mais confusa. Não sabia o que fazer com aquele tipo de reconhecimento público. Parecia legal, claro, mas também parecia incompleto. E então, como se o universo quisesse complicar ainda mais as coisas, naquela mesma tarde, ela recebeu um convite para uma conferência em outra cidade. Fora selecionada para representar a empresa, liderar um painel e falar sobre inovação simples. O convite fora aprovado pelo conselho, e por Nicolas. Alice entrou no escritório dele,
segurando o e-mail impresso nas mãos. Você sabia disso? Sabia. Achei que seria uma ótima oportunidade para você. Uma semana inteira fora. Você estará representando a empresa, mas também a si mesma, tudo o que construiu aqui. Alice hesitou. Esta é sua maneira de me afastar. Nicolau olhou para ela, surpreso. Claro que não. Por que pensaria isso? Porque não conversamos de verdade desde a festa, porque tudo parece estranho. Silêncio. Apenas pensei que você precisava de espaço, ele finalmente disse. E eu pensei que você tinha mudado de ideia sobre tudo. Nunca mudei. Apenas não sabia como avançar sem te pressionar. Alice encarou o chão. Talvez eu precise mesmo viajar, para pensar. Nicolau assentiu. Se decidir ir, nós te apoiaremos. Ela saiu do escritório dele com a mente cheia de pensamentos. Passou o resto do dia tentando ignorá-los. Na manhã seguinte, confirmou a viagem. Durante a semana fora, Alice tentou se concentrar no evento. Participou de reuniões, assistiu a apresentações, conduziu seu painel com sucesso. Recebeu elogios, fez contatos, foi convidada para novos projetos. Mas, apesar de tudo isso, ainda sentia que algo estava faltando. Ou melhor, alguém estava faltando. Toda vez que algo dava certo, ela pensava, Nicolau gostaria disso. Toda vez que via algo engraçado, pensava, queria poder contar a ele sobre isso. Não lhe enviou nenhuma mensagem. Ele também não enviou nenhuma. Mas todos os dias, verificava o telefone, esperando por uma notificação. No último dia da viagem, Emily ligou para ela por vídeo. Preciso te atualizar. O que aconteceu? Nicolau está mais sério do que nunca. Está muito focado e mais quieto. Isso é culpa sua. Eu só fui trabalhar em outro lugar por uma semana. Exatamente. E parece que a empresa inteira percebeu. Emily, o quê? E se eu voltar e nada tiver mudado? Então você lida com isso, mas pelo menos saberá que tentou. Alice desligou e encarou a janela do hotel. A cidade era linda, mas parecia muito distante de tudo o que importava. Na segunda-feira seguinte, ela voltou ao escritório. Entrou no prédio com passos firmes, mas o coração acelerado. O elevador pareceu mais lento do que o normal. Quando chegou ao seu andar, foi recebida com abraços, sorrisos e algumas piadas. A empresa ficou quieta demais sem você, disse um colega. Não achei que fizesse tanto barulho. Era do tipo bom de barulho. Quando chegou à sua mesa, viu um envelope. Era um bilhete. Você fez falta. N. Segurou o papel por alguns segundos. Depois, dobrou com cuidado e guardou. Sentiu um impulso de correr direto para o escritório de Nicolau. Mas não o fez. Em vez disso, sentou-se ao computador e respirou fundo. Alice tentava se concentrar, organizando dados para a nova campanha, quando algo incomum chamou sua atenção no calendário da empresa. Reunião de alinhamento. Equipe criativa e CEO. Participantes. Alice Park. Ela franziu a testa. Não era comum ter uma reunião com o CEO em uma terça-feira qualquer sem aviso prévio, especialmente uma que parecia envolver apenas ela. Levantou-se da cadeira e caminhou até a sala de reuniões, onde a conversa aconteceria. Quando entrou, Nicolau já estava lá, sentado à mesa com 2 xícaras de café. Oi, Alice, disse ele com um sorriso calmo. Sente-se um momento. Ela sentou-se, um pouco desconfiada. Isso não parece uma reunião normal. Por que não é? Na verdade, eu só queria conversar. Ela ficou em silêncio, esperando. Pensei muito em como te chamar aqui sem parecer constrangedor. Mas então percebi que já passamos por situações muito mais embaraçosas do que um simples convite para conversar. Concordo, especialmente se pensarmos em batons, sutiãs e janelas de carro. Eles riram juntos. Era engraçado como o tempo tornava tudo mais leve. A verdade é, Alice, que eu realmente te admiro. Não apenas pelo que você faz, mas por como faz. O jeito que você pensa. O jeito que lida com as situações. O jeito que transforma confusão em clareza. E tenho que admitir, com o tempo isso começou a parecer mais pessoal. Ela olhou nos olhos dele. Não havia hesitação em sua voz, apenas sinceridade. Não sou alguém que se abre facilmente, Nicolau continuou. Mas com você, foi diferente. E isso me fez perceber que talvez seja hora de parar de pensar demais nas coisas. Alice respirou fundo. Sabia que precisava dizer algo também.
passei muito tempo me convencendo de que tudo isso era apenas parte do trabalho. Que era melhor fingir que nada estava acontecendo. Que eu não sentia nada. Mas, no fundo, eu sabia. E se fiquei quieta por um tempo, foi apenas medo. Nicolas deu um pequeno aceno, como se entendesse. Medo de quê? De que fosse tudo coisa da minha cabeça. De que estivesse confundindo atenção com interesse, ou elogios com afeto. Mas agora, sei que não. Ela colocou as mãos sobre a mesa, um gesto simples, sem drama. Eu também gosto de você, Nicolas. O silêncio entre eles não era desconfortável. Estava cheio de significado. Então, disse ele, apoiando os braços na mesa, o que fazemos agora? Bem, você é ótima em fazer planos. O que sugere? Que levemos as coisas com calma, mas que não finjamos que nada está acontecendo. Alice sorriu. Isso parece justo. E talvez pudéssemos sair para jantar. Não como colegas. Não como chefe e funcionária. Apenas como dois adultos tentando descobrir o que estão sentindo. Contanto que não seja em um daqueles lugares onde o cardápio não tem preços. Prometi escolher um restaurante com preços legíveis. Alice riu. E sem elevadores por enquanto. Combinado. Antes que ela saísse da sala, Nicolas lhe entregou uma pequena caixa. Alice abriu, esperando algo formal. Mas dentro havia um chaveiro em formato de espelho, com uma frase gravada, aviso. Pode conter alface e sentimentos. Ela começou a rir antes mesmo de terminar de ler. Isso é real. É, feito sob medida. Você realmente levou a piada até o fim. Prefiro pensar que é estilo. Alice guardou o chaveiro na bolsa com um grande sorriso. Posso dizer uma coisa? Claro. Esta é a coisa mais brega e doce que já recebi. Nicolas fez uma pequena reverência satisfeita. Minha missão está completa. Alice se levantou. E agora? Agora você volta ao trabalho. Eu também. E mais tarde, te envio um endereço. Promete que não será um restaurante com nome francês. Palavra de CEO. Alice saiu da sala sentindo-se mais leve. Não houve beijo, nem declaração pública. Mas houve algo ainda melhor. Houve verdade. Os meses que se seguiram não foram nada como Alice imaginara que seria um relacionamento. Ela e Nicolas levaram as coisas com calma. Um jantar aqui, uma caminhada ali. Nada grandioso no início. E talvez fosse isso que o tornava tão bom. No trabalho, mantinham as coisas profissionais. Mas era impossível não notar os olhares cúmplices, os sorrisos discretos e as mensagens estrategicamente cronometradas. Alice ria sozinha quando encontrava bilhetes colados na tela do computador que diziam coisas como: Emily, claro, sabia de tudo. Mas respeitava o espaço deles. De vez em quando, apenas comentava com um sorriso de quem sabe das coisas: vocês dois disfarçam bem. Mas nem tanto. Alice sentia que a vida finalmente estava entrando nos eixos. Sem mais dúvidas. Sem mais medos. Sentia-se segura e amada. Nicolas, por outro lado, parecia mais leve. Continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre. Mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. Uma espécie de paz que só quem encontrou o que procurava pode ter. Os fins de semana se tornaram apenas deles. Uma visita ao museu aqui. Uma caminhada no parque ali. Uma tentativa desastrosa de receita na cozinha. Riam de seus erros e celebravam suas pequenas vitórias. Como montar com sucesso um móvel inteiro sem perder a paciência. Alice descobriu que Nicolas sabia fazer panquecas. E que ele adorava filmes ruins de ficção científica. Nicolas descobriu que Alice colecionava canecas com frases engraçadas. E que ela falava sozinha quando estava nervosa. Um dia, enquanto observava os dois caminhando de mãos dadas no parque, um senhor idoso se aproximou e disse: quando o amor é simples, dura mais. Eles apenas sorriram, porque era exatamente assim que se sentiam. Amor simples, mas cheio de significado. Alguns meses depois, Nicolas convidou Alice para um fim de semana fora da cidade. Disse que precisava se desconectar um pouco. E conhecia um lugar tranquilo. Alice concordou, pensando que era apenas uma pequena viagem. Fez as malas com roupas confortáveis, sem ter ideia do que esperava. Chegaram a uma charmosa cabana de madeira, cercada por árvores e com vista para um lago. Tudo era calmo, silencioso. O tempo parecia passar mais devagar ali. No segundo dia, Nicolas sugeriu um passeio de barco. Alice, que nunca estivera em um barco antes, hesitou. Mas concordou.
no meio do lago, com o sol tornando a água dourada, Nicolas parou de remar. É tão lindo, disse ela, olhando em volta. Esperei o momento certo para fazer isto, respondeu ele, enfiando a mão no bolso. Alice virou-se para ele e viu uma pequena caixa de veludo azul. Nicolas. Não preparei um longo discurso porque tudo o que quero dizer, você já sabe. Eu te admiro, te respeito e te amo. Mais do que jamais pensei que poderia amar alguém. Você mudou tudo. Você me ensinou a rir dos meus erros. A não me levar tão a sério. A acreditar que uma vida simples ainda pode ser extraordinária. Ele abriu a caixa. Um anel simples, mas com brilho suficiente para marejar os olhos dela. Alice Park, quer casar comigo? Ela cobriu a boca com a mão. Riu, depois chorou. Sim, claro que sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. E ali, no meio do lago, com o mundo completamente silencioso, eles se abraçaram. Sem fogos de artifício. Sem plateia. Apenas um sim. E isso era tudo. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi em uma praia tranquila ao pôr do sol. Alice usava um vestido leve, os cabelos soltos ao vento e um sorriso que não conseguia esconder. Nicolas usava uma camisa branca, calmo por fora, mas seus olhos estavam mais emocionados do que nunca. Emily estava lá, claro. E chorou antes mesmo da cerimônia começar. Amigos próximos, colegas de trabalho e familiares se reuniram para uma cerimônia simples, cheia de significado. Enquanto Alice caminhava em direção a Nicolas, não pensou em tropeçar, nem no vento em seus cabelos, nem no que os outros estavam vendo. Pensou apenas em como, naquela caminhada, estava se movendo em direção ao amor que sempre sonhara. Mesmo quando achava que não o merecia. Nicolas segurou suas mãos com firmeza. Hoje, prometo te fazer rir mesmo nos dias difíceis, disse ele, com a voz trêmula. E eu prometo nunca mais ajustar o meu sutiã na janela de um carro, ela respondeu, fazendo todos rirem. Trocaram votos, alianças e um beijo que selou não apenas o amor deles, mas a jornada que os trouxera até ali. A recepção foi descontraída, cheia de música, dança e piadas internas. Nicolas tirou os sapatos logo no início. Alice recebeu uma nova caneca com a inscrição, a dama do espelho e da alface. Correram para o mar e molharam os pés na água. Porque era assim que faziam tudo, com leveza e um toque de aventura. Alguns meses depois, Alice preparou uma surpresa. Esperou Nicolas chegar do trabalho. Estava nervosa, as mãos suadas, segurando um pacote simples. Tenho algo para você, disse ela, entregando-o. Ele abriu, curioso. Era uma camiseta. Na frente, as palavras, papai em treinamento. Nicolas ficou em silêncio. Depois olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Mesmo. Alice assentiu, lágrimas se formando em seus próprios olhos. 2 meses. Ele a puxou para um abraço apertado, riu, depois chorou, depois riu de novo. Você está brincando? Não estou. Há um pequeno coraçãozinho aqui. Metade meu, metade seu. Isso é. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Beijou sua testa, depois sua barriga quase imperceptível. Este é o melhor presente da minha vida. Melhor que panquecas. Muito melhor. Ficaram ali, abraçados, sentindo o amor entre eles. O que você achou da história de Alice e Nicolas? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.